Bom dia, hoje é dia 1º de abril de 2014, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião, religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, ateísmo 100% verdade. Este é o segundo vídeo com o título A Bíblia e o Dia da Mentira, né? Vou aqui fazer vários vídeos assim, por exemplo, a Bíblia e o Dia da Mentira, vários vídeos. E, por exemplo, a Bíblia e os erros, vários vídeos. A Bíblia e as contradições, vários vídeos. E assim por diante, tá? Este é o segundo vídeo com o título A Bíblia e a Mentira, em razão aí do dia de hoje, né? Dia 1º de abril, Dia da Mentira. No primeiro vídeo, mostrei aqui rapidamente, né? Que o discípulo Pedro era o mais mentiroso de todos. Negou a Jesus por 3 vezes, né? Na lenda bíblica, que está lá nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O discípulo Pedro negou a Jesus 3 vezes. Negou para salvar seu próprio corpo, salvar sua vida, né? Porque Jesus já estava lascado, já havia sido preso e ali estava já sob tortura e depois a morte. Tudo isso, lenda, contando aqui fatos aí lendários que estão no Velho Testamento e não na história, correto? Muito bem, então o segundo vídeo aqui. Ora, mostrei no primeiro vídeo sobre a mentira na Bíblia, que a Bíblia está cheia de mentiras, né? E que os mentirosos se dão muito bem na Bíblia, né? Diferentemente da pregação contra a mentira na Bíblia. Muito bem. No 4º evangelho que está na Bíblia cristã, no Novo Testamento, o 4º evangelho, João, no capítulo 8, versículo 44, está escrito assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Estas palavras aqui, que estão no 4º evangelho, evangelho de João, estas palavras foram escritas por um escriba. E este escriba atribuiu estas palavras aqui a Jesus, como se Jesus tivesse realmente proferido o que está aqui. Muito bem, neste relato lendário, que está em João capítulo 8, versículo 44, Jesus está conversando com alguns judeus. Os judeus, em sua quase totalidade, como é óbvio, não acreditaram em Jesus como Messias, porque os judeus esperavam um Messias salvador, um Messias que iria, uma pessoa forte, poderosa, que iria tirar o povo judeu do domínio romano, porque na época os romanos estavam dominando a Palestina ali e seus arredores. O povo judeu, que era um povo dominado pelos romanos, por povos alienígenas, estrangeiros, o povo hebreu, o povo judeu, ansiava por um Messias que viesse derrubar os romanos e trazer a liberdade para o povo judeu. Jesus nasceu no meio desse povo, era judeu, e Jesus, assim como outras pessoas, também pensava que era o Messias. E aí ele se ferrou todinho. Foi preso, torturado e morto pelos romanos. E o povo judeu continuou sob escravidão romana. Jesus não fez nada para salvar os judeus, o seu povo. Muito bem. Então aqui Jesus está conversando com os judeus e dizendo que, aqui ó, que os judeus que estavam aqui conversando com Jesus, ó, os judeus aqui eram filhos do diabo, porque eles não acreditavam em Jesus. Vós sois do diabo, Jesus dizendo para eles, para os judeus, ó, que é vosso pai, que o pai, ou seja, Deus, Jesus dizendo que Deus, né,
nada tinha a ver com os judeus aqui na época, e sim que o diabo era o pai dos judeus. Ó, e quereis satisfazer-lhe os desejos, fazer os desejos do Satanás. Ele foi homicida desde o princípio. Jesus está dizendo aqui para os judeus que o capeta, o diabo, que também não existe, que é produto da imaginação humana, Jesus aqui, em sua ignorância, está dizendo que o Satanás, o diabo, foi homicida. Ó, ele aqui é o diabo, que o diabo foi homicida, olha aqui, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, o Satanás fala do que lhe é próprio, porque a mentira é própria do Satanás. Diz aqui o escriba que atribuiu estas palavras a Jesus. Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Mostrei aqui que mentirosos, que o número de mentirosos aí na Bíblia é imenso, né? E que os mentirosos na Bíblia, como vou mostrar aqui em vários vídeos, se davam muito bem, os mentirosos, né? Muito bem. Ora, veja aqui. Nesta passagem, Jesus, na lenda bíblica, está dizendo que o diabo é homicida. Ora, veja como a religião é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. Veja aqui, como é bem fácil de entender. Ó, repito, Jesus aqui está dizendo que o diabo é homicida. Desde o princípio, ele é um homicida. Homicida é quando um homem tira a vida de outro homem. Homem aí no sentido genérico, certo? O macho e a fêmea. Isso aí é um homicídio. Quando um homem mata, por exemplo, uma mulher, ele cometeu um homicídio. Quando uma mulher mata um homem, ela cometeu também um homicídio. Então, homicida é aquela pessoa que tira, que mata outra pessoa. Aí é homicida, correto? Muito bem. Se um homem, por exemplo, matar um cachorro, aí não é homicídio. O homicídio, a vítima no homicídio tem que ser um ser humano, tá? Então é isso, entendeu? Se um homem matar um jumento, isso não é homicídio, certo? Não é homicídio. Homicídio é quando um homem mata outro homem. Não é? Quando um homem mata uma mulher e quando a mulher mata um homem. Muito bem. Ora, Jesus aqui está dizendo que o diabo é homicida. No tempo de Jesus, Jesus era analfabeto, de pai e mãe também. No tempo de Jesus, aqui na civilização judaica, no Novo Testamento, porque não existe Jesus no Velho Testamento, e vou explicar isso aqui direitinho. Então, no Novo Testamento, ali nós temos o cristianismo. No Velho Testamento não temos cristianismo, temos outra religião, que é o judaísmo, que vai fazer parte da Bíblia hebraica, certo? Muito bem. Então veja aqui. Ora, quando Jesus ali estava vivendo naquela época, há 2000 anos, né, na Palestina, não havia Bíblia, não havia Bíblia cristã. O que havia ali eram as escrituras hebraicas, né? As escrituras judaicas, não é isso? Do povo hebreu, ali com Moisés, né? Os ensinamentos de Moisés, e essas coisas que nós vemos aí no Velho Testamento. No tempo de Jesus, não havia, portanto, o Novo Testamento. Isso foi escrito muito tempo depois da morte de Jesus, correto? Então, quando Jesus vivia, vamos colocar aqui Jesus vivendo, né? Aí na lenda dos evangelhos, dos 4 evangelhos que estão na Bíblia cristã. Quando Jesus vivia, o que ele tinha ali, que ele tinha sobre matéria assim religiosa, aquilo que ele sabia era acerca das escrituras hebraicas, correto? As escrituras judaicas. E tudo isso de forma desorganizada. Não havia o Velho Testamento na época de Jesus, como nós vemos hoje. Por exemplo, Gênesis, Êxodo, entendeu? Levítico, Números, Deuteronômio, né? Josué e assim por diante. Não havia nessa ordem, correto?
eram escrituras esparsas, espalhadas, correto? Então é isso. Ora, Jesus tinha conhecimento em sua época, e isso a gente vê no Novo Testamento. Ele tinha conhecimento aqui e elogiava, por exemplo, Moisés, Abraão, Davi. Jesus elogiava Davi, elogiava Moisés, elogiava Josué e outros por aí. Por quê? Porque esses caras eram da mesma sociedade em que Jesus ali viveu. Temos no passado sociedade hebraica, civilização hebraica, né? E seus descendentes, o povo judeu. Pois bem, então Jesus elogiava, obviamente, as pessoas que eram da sua sociedade. Aí elogiava Moisés, elogiava Davi, Jesus, por incrível que pareça. E aí você vai ver como a religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ora, aqui em João, capítulo 8, versículo 44, nestas palavras atribuídas a Jesus, ele está dizendo que o diabo é mentiroso, que o diabo é o pai da mentira e que o diabo é homicida desde o princípio, desde as escrituras lá hebraicas, o que está em Gênesis, Êxodo, etc. Tudo isso é conversa fiada. Na religião chamada judaísmo, que é composta, que tem um livro sagrado chamado Bíblia Hebraica, em que os 5 primeiros livros chamam-se Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nestas escrituras aí, não há nada sobre Jesus e nada sobre, propriamente dito, o diabo, o capeta. O judaísmo não está preocupado com o diabo, o Satanás. É o cristianismo que inventou na sua forma, no seu formato, é o cristianismo que defendeu aí e inventou o capeta, o Satanás, na sua forma, tá? Muito bem, ora, então, Jesus elogia Moisés, Jesus elogia Josué, Jesus elogia Davi, etc, não é? E aqui, veja uma coisa, ele diz em relação ao capeta, o Satanás foi homicida desde o princípio. Ora, Jesus aqui está reprovando o homicídio, né? Que o Satanás fez coisas maléficas, o capeta, o diabo, o Satanás, fez coisas terríveis. E entre elas, praticou aqui o diabo vários homicídios, desde o princípio. Jesus dizendo, veja aqui a bobagem da Bíblia. Ora, agora vamos para cá, em Números, capítulo 31, versículos 17 e 18. Veja aqui, vou ler o que está escrito lá. 17 e 18, está escrito assim: agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. O que está descrito aqui na Bíblia, e aqui na Bíblia cristã, em Números, capítulo 31, versículos 17 e 18, o que está escrito aqui é uma barbaridade, é uma maldade, é uma carnificina. É aqui homicídio em massa. Homicídio em massa. Seres humanos aqui matando outros seres humanos em massa. Uma carnificina. Agora eu pergunto, aqui Jesus, lá em João, e Jesus tinha conhecimento sobre Moisés, porque Moisés pertencia à civilização ali de Jesus, a sociedade em que Jesus estava inserido. Então os elogios para Moisés são inúmeros, né? Feitos por Jesus. Ora, Jesus aqui condena o Satanás, o diabo, no Novo Testamento, pelo fato de o diabo ter cometido vários homicídios desde o princípio, desde Gênesis. Ora,
Basta você olhar aqui em Números, que é depois de Gênesis. Você tem Números, Gênesis, não é? Êxodo, Levítico, Números. O quarto livro que inicia ali a Bíblia cristã, o quarto livro, que era do conhecimento de Jesus, as Escrituras hebraicas. Ora, aqui vemos carnificinas, né? Várias pessoas sendo assassinadas barbaramente. E aqui vemos também depravações sexuais, né? Então vamos aqui. Quem praticou o que está aqui, descrito em Números, capítulo 31, versículos 17 a 18? Foi o diabo que praticou todas as maldades que aqui estão? Ou foi Moisés, um dos elogiados por Jesus? Foi Moisés. Não foi o diabo que matou aqui tanta gente. Não foi o diabo o responsável por vários homicídios que aqui estão. Aqui, Jesus, no Novo Testamento, condena, né? Recrimina o Satanás, porque o Satanás é mau, cometeu muitos homicídios desde o início. Ora, e os homicídios aqui não foram praticados por Satanás, pelo diabo, e sim por Moisés. Amando de quem? Amando do próprio Deus Javé. O Deus Javé é o Deus dos hebreus. Foi criado pelos hebreus e é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam. Veja o que a própria Bíblia diz. Aqui o diabo é condenado por Jesus, porque o diabo é mau, pratica vários homicídios. E aqui, estes homicídios bárbaros que aqui estão, essas depravações sexuais que aqui estão, não foram praticadas pelo diabo, e sim por Moisés, amando do Deus Javé. Então você vê que a religião, como eu sempre digo, é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. Se Jesus aqui criticou o Satanás, porque o Satanás é mau, é homicida, com maior razão, Jesus aqui iria aqui lançar adjetivos ruins contra o próprio Deus Javé e contra Moisés. Porque aqui homicídio é que não falta. É bem simples aqui. Vamos. Diz a Bíblia que o Deus Javé chamou Moisés e deu a seguinte ordem a Moisés. Olha, Moisés, vá à aldeia dos midianitas, que eram outro povo. Vá à aldeia dos midianitas e ali com os soldados você arrasa aquela aldeia. Mata ali todo ser vivo. Aí os soldados de Moisés foram àquela aldeia. Pessoas ali, mulheres, crianças, idosos, etc. Veja aqui a maldade. Aí Moisés foi lá com os soldados e fizeram aquela barbaridade, né? Aquela carnificina. Mataram os reis dos midianitas lá na aldeia, ao fio da espada, e roubaram, veja bem, roubaram, isso aqui depois dos 10 mandamentos, né? Roubaram também animais lá dos midianitas, mataram os velhinhos e trouxeram as mulheres e crianças, e algumas vivas, crianças e mulheres, né? Crianças do sexo masculino e crianças do sexo feminino, e também algumas mulheres. Veja bem, quando Moisés aqui viu aquelas mulheres vivas, ele gritou para seus soldados: por quê? Né? Por que as mulheres estão vivas? Por que não matastes todas as mulheres? Porque Moisés queria que todas as mulheres fossem mortas. E ele estava ali, diante de várias mulheres e diante de várias crianças. E qual foi o comando aqui de Moisés? E não do diabo. Aqui Jesus disse que o diabo é homicida desde o início. Só que aqui o homicida não foi o diabo, foi o próprio Moisés, amando do Deus Javé. É a Bíblia que está dizendo. Tá? Então veja aqui. Moisés então diz, veja o comando de Moisés. Veja que maldade. Agora, pois, matai. Olha aí, homicida. Homicida. Matai, dentre as crianças, todas as do sexo masculino. E matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Então aqui o comando de Moisés é para que
as crianças do sexo masculino, ou seja, os meninos, os menininhos, fossem ali trucidados, fossem barbaramente assassinados ao fio da espada por seus soldados. E as mulheres também, que não eram mais virgens. As mulheres, por exemplo, que haviam perdido seu esposo sob a espada dos soldados de Moisés. Que barbaridade! Os soldados mataram ali o esposo e depois se aproveitaram ali, né, das mulheres. Então veja aqui, Moisés dá o comando: matai todas as crianças do sexo masculino e as mulheres que não eram mais virgens, as casadas, né? Aí os soldados foram lá e mataram as criancinhas do sexo masculino e as mulheres, né, que já não eram mais virgens. Muito bem. Aí restaram as criancinhas do sexo feminino, né, as criancinhas inocentes, e também mulheres jovens, adolescentes, virgens. E o que foi que Moisés fez? Veja o comando. Porém, todas as meninas, olha o Moisés, porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Veja aqui a barbaridade, a maldade. Essas barbaridades praticadas na lenda bíblica aqui por Moisés e não por Satanás, pelo capeta. Homicídios aqui praticados por Moisés e seus soldados. E Jesus elogiava Moisés. E aqui estava repreendendo Jesus, o Satanás, por ser homicida, quando Moisés dá um show de homicídio aqui. Então veja, Moisés deu o seguinte comando, né? Após matar as criancinhas do sexo masculino e após matar as mulheres ali que não eram mais virgens, ele deu o segundo comando. O que foi que ele fez? Disse aos seus soldados que deixasse viver as criancinhas do sexo feminino, as criancinhas do sexo feminino e as mulheres jovens virgens. Para quê? Para quê? Por que Moisés disse isso aos seus soldados? Que mantivesse vivas as criancinhas do sexo feminino apenas e as jovens virgens. Ora, ele diz aqui, ó, deixai-as viver para vós outros. Ou seja, os soldados foram à aldeia, mataram os reis, mataram as mulheres não virgens, mataram os velhinhos idosos, mataram as criancinhas do sexo feminino. E esses soldados ficaram com as criancinhas do sexo feminino e com as jovens virgens. E ficaram para eles, para os soldados, se aproveitarem desses seres humanos, sexo feminino, criancinhas inocentes e jovens também virgens. Veja a maldade que está aqui, a barbaridade que está aqui. Os cristãos não veem por causa do fanatismo religioso. Isso aqui é uma coisa hedionda, uma coisa repugnante para qualquer cidadão que tem conhecimento sobre a civilização hebraica e a civilização judaica, né? Veja aqui a maldade. Aqui vários crimes. E entre eles aqui, homicídio. O mais contundente aqui, né? Homicídio. E aqui, Moisés à frente desses homicídios. E Jesus elogiava Moisés. E aqui Jesus vem criticar o diabo, o capeta, porque o capeta foi homicida desde o princípio. Homicida. Veja aí como a religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, né? A crítica de Jesus aqui em relação ao Satanás, que também não existe, é produto da imaginação humana, a crítica de Jesus aqui, dizendo que Satanás é homicida, seria, se fosse aqui um livro sério de história, a crítica aqui seria mais forte ainda sobre Moisés, que Moisés foi um grande homicida, né? Superando aí a maldade do próprio capeta. Então tudo isso é religião, que é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Portanto aí, mais um vídeo, né, sobre a Bíblia e a mentira. A mentira é uma coisa que está dentro do homem. Segundo a ciência, todo homem mente.
Isso aí, o macho e a fêmea. Todo homem mente. E o homem é o único animal que mente na face da terra. Animais irracionais, obviamente, não mentem. O homem é, por excelência, um animal mentiroso. Portanto, aí mais um vídeo mostrando de forma clara que a Bíblia é apenas um livro religioso. Não é um livro sério, é um livro religioso. Portanto, aí, muito obrigado.